Miraculous é uma obra divertida apesar de suas falhas, mas infelizmente tem uma falha na obra que é grande demais para se ignorar e que foi capaz de sozinha, com o mínimo de esforço, destruir a maior parte de sentido que a série ainda possuía. E isso tudo foi feito com apenas uma maldita frase. What the f***? Já no começo do vídeo eu quero deixar bem claro uma coisa, eu gosto de Miraculous, eu gosto do mundo que a série nos apresentou, e eu gosto de alguns pontos dela, como por exemplo, os seus poderes e conceitos. Meu problema é com a escrita e o desenvolvimento da série, que em muitos pontos deixa e muito a desejar. E honestamente, criticar isso não é nenhuma novidade, afinal os fãs criticam isso já tem um bom tempo. O ponto do vídeo de hoje é justamente um que eu honestamente tinha me esquecido muito tempo atrás, meu cérebro preferiu ignorar que esse ponto existia. Mas com o tempo, uma certa U acabou me fazendo lembrar. Então se alguém aqui quer discutir, argumentar ou debater, os comentários estão aqui para isso. Dito isso, vamos lá. Miraculous é uma série de super-heróis, o que por si só já nos traz um elemento que todo nerd ama: superpoderes. Sejam poderes simples ou mais complexos, seja algo estranhamente específico ou algo absurdamente quebrado, todo poder pode se tornar algo incrível se bem utilizado pela pessoa que o escreve e que o desenvolve. Todo roteirista que se preze sabe que quanto mais poderes você dá a um personagem, mais difícil vai ser você lidar com ele. Um exemplo clássico disso é o Superman. Se o roteirista quiser, o Clark mata a maioria dos vilões simplesmente atravessando a cabeça deles com uma visão de calor. Mas aí a história não teria a menor graça, então cabe ao roteirista trabalhar com o que ele tem e desenvolver uma boa história. E se o personagem é poderoso demais, você precisa dar motivos para ele não vencer sem mais nem menos. No caso de heróis como Superman, nós temos a moralidade e o senso de justiça. O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força! E aqui nós começamos a falar de Miraculous. Os personagens principais da obra têm como fonte dos seus poderes joias mágicas ligadas a entidades que representam conceitos. A heroína principal tem o poder da criação, seu parceiro tem o poder da destruição e o vilão da série tem o poder da transmissão. O poder mais simples é o da destruição, usado pelo Cat Noir. A próxima coisa que você tocar vai ser destruída. Simples, prático e perigoso para um senhor caramba. Mas esse poder, também chamado de cataclismo, é descrito como uma onda de puro azar. O que até que é compreensível porque nada é mais azarado do que ser destruído de qualquer maneira que seja. E vale dizer, o cataclismo funciona de maneiras diferentes para diferentes objetos, aparentemente variando de como o seu portador quer que ele funcione. Parece que eu vou destruir tudo que eu tocar. Não preciso de um superpoder para destruir tudo. Não faz isso! O poder da criação, usado pela Ladybug, permite que quem o use crie um talismã, que é um item feito de pura sorte e que vai ser sempre perfeito para a situação na qual você se encontra ou para atingir o seu objetivo em determinado momento. Ou seja, se conseguir usar o item corretamente, o sucesso é praticamente garantido. Sério, só? Quem é o ilustrador maconheiro, cheirador, retardado que foi pensar nessa merda de poder? Aposto que é o cara que não sabe desenhar pés. E se assim como eu, você olhou para esse poder e pensou que ele é basicamente o poder do roteiro, saiba que você não tá totalmente errado nessa. Na verdade, você tá praticamente certo. Por fim, temos o poder da transmissão, usado pelo Rockmoth, vulgo vilão da série, que permite que o portador transforme pessoas em vilões ou heróis a partir das emoções e ou intenções da pessoa no momento em que ela é akumatizada. Ser akumatizado ou sofrer uma akumatização é quando essa borboletinha aqui que o portador da borboleta manda entra em um objeto que você está segurando e acaba te transformando em seja lá o que você vai virar. Fora que só de estar portando o Miraculous da borboleta, você já é capaz de sentir emoções fortes em área, então mesmo destransformado, o portador vai saber quando houver uma possível vítima ao seu alcance. Eu sinto no meu cu. Eu sinto uma decepção devastadora e muita culpa. Hã? O quê? Adrian? Nisso, entramos em um dos maiores problemas de Miraculous, a forma como os roteiristas lidam com o uso dos poderes. Obviamente, o vilão não vai vencer logo de cara, e para isso a série se utiliza de um recurso bem irritante chamado burrice seletiva crônica.
que houve? Eu honestamente queria estar brincando ou exagerando aqui, mas infelizmente os personagens costumam alternar entre inteligentes e completamente estúpidos com uma frequência que não deveria ser tão alta. Principalmente quando falamos do vilão principal. Por mais de uma vez, ele teve a chance de pegar o Miraculous de um dos protagonistas e ainda assim ele fez burrada. Um bom exemplo disso foi o episódio Anansi. Eu poderia descrever a cena, mas sério, só deem uma olhada nisso aqui. Aí, aranha, adivinha só. Cataclismo! Não! Cat Noir invocou o poder, mas não pode usá-lo. Seja paciente e espere ele se transformar em humano. Aí o anel vai se descarregar e você vai poder pegá-lo dele finalmente! Tá bom, você que sabe. Os protagonistas só podiam usar o poder uma vez por transformação nessa época. Colocar uma pedra na mão dele já descarregaria o cataclismo e permitiria que o Miraculous fosse tomado. Esse foi um dos casos mais fortes de burrice da série inteira. O roteiro foi preguiçoso a ponto de fazer a vilã da semana descansar pra não revelar a identidade de um dos protagonistas. Nossa, que roteiro fraco. Ah, mas relaxem, porque a coisa piora. Mas antes, vamos ao objetivo do vilão. Anos atrás, a esposa dele usou um Miraculous quebrado, no caso o do pavão, para conseguir ter um filho. E por causa de usar uma joia danificada, ela acabou adquirindo uma doença que anos depois a colocou em um coma mágico. O objetivo do vilão é juntar os Miraculous da criação e da destruição para assim realizar o seu desejo e curar a sua esposa. E no processo, o universo seria totalmente destruído e recriado de modo a realizar o desejo dele. Mas como o universo busca o equilíbrio e nada vem de graça, alguém entraria em coma mágico para tirar essa aqui do coma. Ah, e o vilão também é o pai do Cat Noir. Nada demais. Dito isso, vamos ao ponto óbvio. Por que o vilão nunca tentou usar os poderes dele para curar a sua esposa? Simples. Estupidez e covardia. E para explicar a parte da covardia, é só olharmos para o Miraculous do pavão. Esse é o Miraculous da emoção, e fornece ao portador o poder de criar uma entidade a partir de uma emoção. E essa entidade pode ir desde um bebê ainda no ventre, que vai viver e se desenvolver como um humano normal, até uma literal entidade com o poder de varrer toda a vida humana do planeta. Nani? E o Miraculous do pavão é justamente o ponto que nos leva a série perder boa parte do seu sentido. Não que ela tivesse muito pra ter, mas enfim. Inicialmente, o vilão não usar esse Miraculous para tentar curar sua esposa era algo compreensível por conta do risco à vida do portador. Não haviam garantias de que era possível criar um sentimonstro com a capacidade de curar os efeitos colaterais de um Miraculous quebrado e reverter a situação da esposa do vilão. Só que a coisa muda a partir do fim da segunda temporada, porque nesse ponto a assistente do vilão, vulgo Natalie, usou esse Miraculous para ajudá-lo em um momento em que a sua derrota era certa. E ao fazer isso, ela se condenou ao mesmo destino da esposa dele. Oh, how ironic fate can be. A doença levou anos para colocar Emily, a esposa do vilão, em coma, mas quanto mais vezes você usa uma joia danificada, mais rapidamente a doença vai avançar. E a Natalie usou esse Miraculous por muitas vezes. Você tá burro! Esse ponto aqui seria o momento perfeito para descobrir se o poder do pavão era capaz de criar um sentimonstro capaz de curar a doença mágica ou não. Só que até onde a série indica, ninguém nem sequer teve essa ideia. E sim, isso aqui é uma estupidez de outro nível, porque a Natalie nem sequer pensou nisso para se salvar. E olha que ela sabia muito bem o destino que a aguardava. E antes que me perguntem, sim, fica pior. Mas primeiro, vamos ver como é que o Pancove e o Blachit estão. Hey, Blachit, falaram que Miraculous tem problema de roteiro. Será que é tão ruim assim? Ué, não é você que é super crítico com roteiros e escrita? Sabe quem é o Rockmoth? Se eu soubesse, não poderia te contar. Há um tempo pra tudo e o tempo é uma coisa frágil. Ai, meu Deus, que roteiro! Ah, desgraça! Ai, meu Deus, que roteiro! Ok, isso terminou muito pior do que eu esperava, mas relaxem que mais pra frente a gente traz o Pancovo de volta. Chefinho, como é que a gente faz isso? Na base do puro ódio, meu amiguinho, mas primeiro, de volta ao vídeo. Ok, onde é que eu tava? Ah, sim, tudo piora. No fim da temporada 3 de Miraculous, a joia do pavão é consertada e o vilão passa a utilizá-la ao longo da temporada até abrir mão dela para conseguir outras 15 joias mágicas. Mas isso é impossível! E na quarta temporada, enquanto o vilão estava usando os Miraculous da borboleta e do pavão juntos, uma certa frase foi proferida.
Uma frase que nenhum roteirista em sã consciência colocaria em um roteiro. Só que o dessa série aqui colocou. O que significa que se o meu poder é o poder da criação... Isso, criação. Seus limites você mesma impõe. Olha só a cara da protagonista de que não entendeu porra nenhuma e acabou de ter que ler o roteiro em um cartaz gigante. Mas, chefinho, quem falou isso foi a protagonista e não o vilão. Ele poderia nem ao menos saber disso. Pois é, meu caro, ele poderia não saber. O problema é que alguns episódios depois, ele descobre. Seus poderes devem ser capazes de evoluir também. O livro de feitiços, é claro. Quem determina os limites para os poderes dos Miraculous são os portadores deles. Pois é. O que eu posso dizer aqui, além de a protagonista praticamente tirou o poder do meio da bunda e menos de 20 episódios depois, o vilão fez praticamente a mesma coisa. Ela criou um item para evitar a akumatização e o vilão criou um Akuma mais forte que simplesmente destrói esse mesmo item. E pra completar, ainda tem essa contradiçãozinha de fala aqui. O livro de feitiços, é claro. Não tinha nada pra achar. Olha, que eu poderia só acusar a inconsistência de roteiro, mas honestamente eu tenho dúvida se a estupidez não foi tão longe que eles viraram analfabetos. Enfim, voltando para aquela maldita fala que não deveria ter acontecido, ela, senhoras e senhores, é o que simplesmente vem e destrói quase todo, se não todo o sentido de a série continuar, pelo menos da forma como ela continuou. Afinal, o vilão já sabia que seus limites eram impostos apenas por ele mesmo, e sabendo disso, ele nem sequer tentou curar sua esposa usando os poderes que ele já tinha. Eu nunca vi um povo tão burro na minha vida! Puta que pariu! Honestamente, a série até podia justificar isso com a estupidez que o roteiro coloca nos personagens ou com a aparente obsessão por derrotar os heróis que o vilão foi desenvolvendo com o passar do tempo. Mas essa é uma desculpa que até os fãs da série têm dificuldade de engolir às vezes, e essa aqui é uma dessas vezes. Pra vocês terem noção, ele preferiu enfrentar os heróis a salvar sua esposa quando esteve em posse do Miraculous que permitia a viagem no tempo. E eu aqui não vou entrar no mérito de se outro portador do Miraculous do Coelho não voltaria pra desfazer o estrago que ele fez. Eu tô entrando no mérito de ele teve a chance de fazer e ainda assim ele não fez. Mas, chefinho, se ele tava obcecado nesse nível, então isso poderia explicar ele nunca tentar curar a esposa de outra forma. Olha, até poderia explicar, mas só desse ponto da história pra frente e só do lado do vilão principal. A sua assistente é uma história completamente diferente. Ela nunca ter nem tentado se salvar é uma das maiores forçações de barra do roteiro da série até hoje. E dizerem que ela tinha se apaixonado pelo vilão não é uma desculpa válida. A vida dela permanecia em risco durante todo aquele tempo. Aparentemente o roteirista também esqueceu que o senso de autopreservação existe. O que você disse? A pior parte é pensar que seria só uma questão de colocar um único diálogo na obra falando: é uma pena que não podemos criar um sentimonstro que cure a doença do Miraculous danificado. Isso está além dos poderes do Miraculous do pavão. E tirar a droga da cena do portador define os próprios limites, e esse problema estaria resolvido. Mas infelizmente, esse não é o caso, essa maldita fala ainda existe, e ela tira o sentido de muitos acontecimentos da série a partir do momento em que ela é dita. Que idiota projetou esse troço? Miraculous tem poderes muito interessantes, e honestamente, em várias ocasiões a série já conseguiu lidar bem com esses poderes, limitando eles de alguma forma. Um bom exemplo disso são os Sentimonstros, que para evitar que a batalha acabe com um único toque do Cat Noir, não podem ser destruídos pelo cataclismo. Caso aconteça, eles vão simplesmente perder o controle e virar uma ameaça ainda maior. Ladybug, e se for um Sentimonstro? Se eu usar o meu poder, ele vai se descontrolar e ficar ainda mais perigoso. Tem razão. O próprio talismã possuía suas limitações, apesar de ser o roteiro em forma de poder. Se o item em questão fosse destruído, transformado em outra coisa ou a situação mudasse demais, o talismã passava a ser inútil e um novo era necessário. Lembrando que até o fim da quinta temporada, a protagonista ainda precisava voltar para a forma civil para então se transformar de novo e então usar o poder novamente. O poder da segunda chance não adianta nada contra a sorte mágica da Ladybug. O talismã dela se adapta a cada vez. O complicado agora vai ser lidar com os poderes após a quinta temporada, já que agora eles não precisam mais se destransformar para usar o poder múltiplas vezes. Então, uma das poucas limitações que o roteiro ainda tinha para os poderes dos protagonistas acabou de sumir. Quero só ver como é que vão lidar com isso criando um roteiro coerente.
Apesar de possuir muitas falhas nas suas limitações, a série passou um bom tempo limitando os protagonistas, com limite de tempo de transformação e até mesmo com limite de uso dos poderes por transformação, sendo apenas um por vez. O problema é que quando o assunto eram os limites do vilão, eles se limitavam simplesmente à burrice dele. E essa burrice convenientemente sumia em finais de temporada ou em um ou outro episódio específico, o que com o tempo foi se tornando maçante e difícil de engolir. Sinceramente, eu gosto de Miraculous, mas gostar de uma obra nunca me impediu, nem nunca vai me impedir de falar das suas falhas. Tendo dito isso, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, a AU que me fez lembrar desse detalhe importante da série é a Scarlet Lady AU. Se quiserem conhecer, o link dela, das redes sociais da criadora e da playlist do canal Hora Cartoon, onde ele fez vídeos de todos os capítulos, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Enfim, espero que tenham gostado e... chefinho, você não ia trazer o Pankovo de volta à vida não? Ah, é verdade. Vamos lá então. Chefinho, você disse que traríamos o Pankovo de volta na base do ódio. Como exatamente faremos isso? Simples, a coisa que ele mais odeia são roteiros ruins. Então é só colocar essa ceninha bem aqui... e ficar bem longe! Quem determina os limites para os poderes dos Miraculous são os portadores deles. Ai, meu Deus, que roteiro horrível! Ai, meu Deus, que roteiro horrível! E pronto. Tudo resolvido. Onde será que o Shai se meteu? Ele deve estar bem. Enfim, por hoje é isso. O que acharam do vídeo, pessoal? Concordam? Discordam? Um pouco dos dois? Deixa aqui nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust, e até a próxima vez que um roteirista ficar doidão o bastante pra meter uma frase dessas em uma obra que tenta se levar minimamente a sério.